Olá, pessoal, estamos começando aqui mais um podcast no Conexão Popular. Nos siga nas redes sociais, Instagram, TikTok e o YouTube. Compartilhe e se inscreva para ver novos vídeos. Hoje estamos aqui com o André. Vamos começar a falar mais um episódio aqui do nosso Conexão aqui, com o nosso amigo André, um espaço onde a voz da comunidade tem vez e aqui tem espaço. Hoje vamos conversar com uma pessoa que tem ligação muito forte no Salobrinho, além de ter nascido e acompanhou de perto a evolução da nossa comunidade ao longo dos anos. Também vamos conhecer a história da família, conhecer pequenas, algo que vem acontecendo na vida dele e, com dedicação e perseverança, construir uma das referências, o mercado que hoje já está, no nível de mercado Já mesmo. chama-se de mercado, né? Isso, já está no nível de mercado aqui no bairro. O pai é comerciante e André hoje segue sua trajetória aí, um jovem que nasceu na comunidade, cresceu aqui, sabe a dificuldade que temos aqui no nosso Salobrinho. E vamos dar início ao nosso podcast. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Viu? Agradeço pela oportunidade de você novamente estar aqui. Eu que agradeço. Viu? Vamos lá. Como foi, André? Como é uma pergunta mais objetiva? Quem é André? Quem é André, filho de Moisés, na nossa comunidade? Sim. Explica pra gente. Primeiramente, eu queria agradecer por essa oportunidade que você está dando para a população do Salobrinho, aqui da comunidade, ter mais voz, ter a sua voz realmente ouvida. Algo que é necessário há muito tempo. E essa iniciativa é excelente. Queria te parabenizar, a você e a sua equipe, por isso. Ok. E André, algumas pessoas conhecem como André, o polícia, outras, como você disse, André, o filho de Moisés. André é uma pessoa que cresceu, assim como a minha família, no Salobrinho. Nasci aqui, me criei e que sigo hoje no serviço público, Cresci no comércio com o meu pai, uma pessoa aí que tem bastante amizade aqui no bairro, um laço afetivo e que gosta muito deste local onde ele mora, e uma das pessoas que queria que esta comunidade, tão especial, tivesse realmente mais voz, como está tendo hoje aqui no Conexão Popular. Isso aí. Quais são as lembranças, assim, que foi marcante, André, na sua vida, assim, uma lembrança de época, que você disse assim, nossa, isso na minha vida foi marcante. Eu, minha família, passamos por uma situação e tal. Fala algo que foi marcante, assim, para você. Olha, tive muitos momentos marcantes com a minha família, aqui no Salobrinho, como eu te falei, 90% da minha trajetória foi aqui no bairro Salobrinho. E cresci brincando ali na rua de Topó, aqui na rua da Igreja Católica, na rua da Torre. Então conheci muita gente, fiz bastante amizades, mas algo marcante foi no começo da trajetória do meu pai, no começo, quando a gente morou um tempo, ficou um tempo dormindo numa barraca que ele fez de palha e de lona, de bambu, palha e lona. Poucas pessoas conhecem essa trajetória. Quem vê hoje o meu pai acha que não passou tantas dificuldades assim, Que as mas a coisas luta, são fáceis, que as foram coisas fáceis, foram fáceis, mas não foram. Uhum. Essa trajetória foi árdua, Quem quer vencer de maneira honesta tem que lutar, batalhar. Quem não é herdeiro tem uma trajetória um pouco mais dura, do que quem tem algum padrinho, que não foi o caso. Então, ali na pista, tinha esse espaço ali para as pessoas que queriam ganhar esse terreno. Eu lembro que meu pai fez uma barraquinha ali de bambu, lona e palha, então foi algo marcante aqueles dias que a gente passou ali. Na verdade, foram meses, E algo que eu não esqueço. Mas isso me ajudou a formar o André, a pessoa que eu sou hoje, assim como a minha família. Legal, bacana a história, de superação também, que a família passou e que hoje a gente vê assim, quem olha hoje não sabe do que passou para chegar até onde chegou, Sim. Vamos lá. Como era a sua convivência assim entre os moradores, como criança? Quando você era criança, sua convivência assim como Sim. na nossa comunidade?
Eu, como criança, eu morei em mais de uma rua, né? Moramos de aluguel, então constantemente a gente mudava ali de endereço. Foi uma experiência que teve o seu lado positivo, por eu ter conhecido várias pessoas, várias famílias diferentes, várias Uhum. ruas diferentes aqui no Salobrinho. Morei ali na rua de Topó, tinha amizade ali com o pessoal da família de Dona Seninha, brinquei muito ali, Hum. baguncei muito, quebrei telha jogando bola, chutei bola em portão. Na Rua da Torre também fiz bastante amizade ali com o pessoal ali, o pessoal que tem hortifruti até hoje, que é o pessoal eh, de Seu Arlindo, né? Fiz amizade com o pessoal daquela família. Uhum. Então, eu considero que o Salobrinho, ele é muito acolhedor nesse sentido. Chamo o Salobrinho de um bairro familiar. Por Familiar. quê? Você hoje está faltando um pouco de farinha, o que acontecia muito naquela época. O Sim, seu vizinho pegava uma latinha de margarina e trazia aqui um pouco de farinha para você. Se estava verdade. faltando É um isso pouco mesmo. de óleo, você já poderia ajudar o seu vizinho de volta. Ele estava faltando óleo, você levava um copinho de óleo. Então era um bairro muito acolhedor, tinha esse laço de amizade, e eu via muito isso desde criança. Os mantimentos assim era compartilhado, né? Digamos assim. Exatamente. Aí tá na época que foi difícil, mas a gente tem uma história bacana sobre isso. Bom, o que mais mudou assim no Salobrinho desde a sua infância até hoje? Algo que mudou, que você possa dizer, não, isso mudou de uma forma incrível. Algo que mudou de uma forma incrível. Muitas coisas mudaram da minha infância para cá, apesar de não ter tanto tempo assim, né? Ainda estou na casa de quem acabou de fazer os 30, mas algo que mudou foi o crescimento. Acho que o crescimento do bairro foi um crescimento muito bom, o crescimento da população também, principalmente das pessoas que vêm de fora para morar aqui na comunidade. Hoje o Salobrinho tem uma das maiores e melhores universidades do Brasil e recebe muitos estudantes, não apenas para estudar, mas eu já aproveito a oportunidade para residir aqui no bairro. Então, o crescimento de kitnets, apartamentos para poder serem alugados, muitas pessoas hoje investem e têm sua renda baseada nisso, né? Os Uhum. estudantes moram aqui também ajudou a crescer o comércio em geral, mas de ramos alimentício, eh, ramos de quem tem loja de roupa, cresceu. Tudo isso aí foi ajudando no crescimento do Do bairro bairro. Salobrinho. Uhum. Então, esse crescimento me chamou muita atenção e eu acho muito positivo para a comunidade. Isso também tem gerado renda, gerado emprego para a população. E eu acho que é algo que mudou. Acho, acho não, tenho certeza. É uma das coisas que mais mudaram no Salobrinho da minha infância até agora. O comércio local assim deu uma evoluída bastante de lá para cá, né? Sim, De 90 para cá, né? Da sua geração, de 90 para cá, o comércio no Salobrinho ele conseguiu evoluir de uma forma assim bastante ampla, né? conseguiu Hoje já evoluir. temos o comércio assim de mercados, né? Clínica, já tem clínica hoje de Odontológica, inclusive. odontológico, hortifrutis, padarias, né? Que já atende uma população que para o comércio local, isso já é uma evolução bastante ampla, né? Vamos lá. O que o Salobrinho, assim, representa para você como pessoa, assim, em forma de representatividade mesmo? Olha, o Salobrinho, eu tenho só coisas boas para falar. O Salobrinho, para mim, representa amizade, representa família. Meus avós nasceram, cresceram, se criaram aqui. Os meus pais também. Então, eu tenho esse laço afetivo muito grande com o Salobrinho. Eu fui trabalhar em outras cidades, cidades muito bonitas, e as pessoas falavam, rapaz, você vai voltar para o Salobrinho? Salobrinho é um lugar pequeno, porém o meu coração mora aqui, estava aqui no Salobrinho. Eu estava ali em locais bonitos, mas estava pensando na minha família, nos meus amigos, né? O Sim, Salobrinho tem esse vínculo aí, familiar, um vínculo de amizade. Então, representa isso aí para mim, algo que eu não pretendo deixar nunca. isso aí. Assim, como assim surgiu? Porque a família do seu pai, que é uma família grande, né, que é a família Arouca, Sim. né? É uma família que não tinha inspiração em comércio, não tinha, né? E como assim seu pai conseguiu é, entrar nessa área de alimentício? Como começou assim a mercearia, a história assim da mercearia, Sim. né? Uhum. De Moisés, que hoje
tem um nome forte, né? Quando fala Mercearia de Moisés, todo mundo sabe onde é que é localizado, todo mundo Sim. sabe quem é a pessoa. E como começou isso? Você tem assim uma... Sim, olha, o meu pai, ele tinha um bar e em dado momento ele entregou a vida a Jesus. Então, quando ele conheceu mais de Jesus, ele percebeu que um bar não combinava mais com aquilo que ele acreditava. Uhum. Então, ele resolveu fechar. Ele fechou o bar, né? Estava congregando ali na igreja do pastor Rosalvo, né? Pastor Isaías. E ele falou: vou É, fechar o bar, vou continuar só na pescaria. Meu pai também era pescador na época, sim. mas a pescaria em si não era suficiente, né? A pescaria era instável para poder sustentar toda a família, né? Meu pai hoje é pai de 6 filhos e ele tinha ali um espaço onde ele fechou o bar, o espaço ficou vazio. E ele precisava usar aquilo ali de uma forma proveitosa que pudesse trazer renda para Uhum. sustentar a família. Então, o meu pai orou ao Senhor e esperou a oportunidade. E um belo dia ele está lá limpando o salão, o espaço onde era o bar, e apareceu o irmão Agostinho. Irmão Agostinho, esposo da irmã Nelly, pai de Conheço, Simone, pai conheço, de sim. Andréia, pai de Marquinhos. Sim. Ele perguntou ao meu pai por que ele não abria ali um mercadinho, um pequeno mercado. E na conversa, conversa vai, conversa vem, o irmão Agostinho falou que abriria as portas para o meu pai para comprar na empresa que ele era representante comercial. Uhum. Agostinho trabalhava na empresa de ramo alimentício. Olha aí. E Tá vendo? aí abriu as portas do meu pai, o meu pai falou, vou comprar. Fez o pedido, mas não tinha ainda onde colocar os produtos quando fosse chegar, né? Só tinha um salão vazio. E aí meu pai conseguiu um dinheirinho ali, estava apertado na época, mas comprou 6 tábuas. Com essas 6 tábuas, ele ainda teve que economizar e serrar ao meio, no meio da espessura, para poder fazer 12, né? Já que o dinheiro não era tanto no momento, ele teve que fazer 12 tábuas para poder caber o básico ali, os produtos ali do dia a dia, produto de Uhum. cesta básica. E com essas 12 tábuas, né? Aquela pequena mercearia se tornou hoje um comércio onde família se encontra aqui no bairro, né? Onde todo mundo se conecta ali, que Sim. é um dos comércios que é referência aqui na comunidade. Olha aí. Então, são histórias assim que as pessoas não sabem do que aconteceu, como começou. Então, quando a gente traz algo nesse patamar, é que é para você, é para outros que têm história para contar, porque isso vai ficar como um legado, né? Na nossa comunidade, porque a mercearia hoje de Moisés é uma referência incrível na nossa comunidade e também ele teve uma evolução assim que não é de pouco tempo, é coisa de anos, que vem de anos. Então, passou por tudo isso até chegar onde chegou, né? Isso aí é uma história muito, muito bacana mesmo. Vamos lá. Verdade. Você desempenhou assim de perto o crescimento assim pelo fato, desempenhou o que você contou agora como tudo aconteceu, né? Sim, Então você teve uma forma presente junto com seu pai ali, você viu toda a dificuldade. Você é o primogênito dele, né? sim, sou o mais velho. Mais velho. Então, você acompanhou toda a trajetória ali e hoje você deve ter um orgulho incrível, né? Do pai que tem, da pessoa que. Sim. Isso aí, tem que ter mesmo, porque a gente olha assim, tem uma referência. Você chegou a trabalhar no comércio da família por algum tempo? Sim, quando meu pai iniciou a mercearia, ele tinha também a pescaria e Hum, ele sempre precisou de ajuda no mercado. A minha mãe sempre foi o braço direito do meu pai, né? Ele hum, saía para pescar, minha mãe ficava ali no comércio. Na parte de frios, eu ainda pré-adolescente, criança, já ajudava, já pesava ali um frango, já pesava uma coxa, já pesava uma carne, já pesava uma charque, pesava uma farinha, né? Ajudando de alguma maneira, desde o início ali da mercearia. Minha mãe no caixa, né? Minha mãe ajudou muito meu pai. Sem a minha uhum. mãe também não teria crescido, né? O Moisés Mercearia, porque meu pai também tinha a vida de pescaria. Então era dupla jornada, né, que ele vivia. Então precisou muito da minha mãe. Eu cresci de pé, cresci ali perto, acompanhei, trabalhei, ajudei e tenho um orgulho da minha família por ter se empenhado, se dedicado, focado nisso aí e ter dado certo. E assim, André, assim, você sabe que quando a pessoa tem essa história assim, de vida mesmo, você, assim, no meio dessa trajetória, assim, desse período, assim, houve algum desafio, assim, de você dizer assim, caramba, isso.
não tá fácil não, de superação de alguma coisa, pelo fato do seu pai sair, você ficar ali, que de uma certa forma foi uma responsabilidade que você estava tendo naquele momento, né, com quantos anos aí? Na adolescência, você chegou a trabalhar de uma forma 10 anos. inexperiente, foi ganhando Aham. experiência de Ganhando acordo ali. com a demanda, com o trabalhar, talvez, né, da forma ali, você não tinha nenhuma experiência, seu pai chegou assim, foi botando para ver se e acabou dando certo. Sim. Você teve algum desafio nesse período de... Olha, o Moisés Messiaria, ele tem 23 anos, já completou 23 anos. Tá vendo? Então, desde os meus 8 anos, que eu ajudo da maneira que eu posso, né? Uhum. Eu era muito menino ainda, inexperiente, mas já arrumava um produto na prateleira, ajudava dessa forma. Era você, sua mãe? Eu, minha mãe e meu pai. Meus irmãos são mais novos, então ainda não podiam colaborar, né, tanto. Sim. Mas eu fui o primeiro que ajudei ali, quando ele começou, logo no início. E o desafio, na verdade, foi da minha família, dos meus pais, Uhum. para poder criar eu e os meus irmãos e ainda dar conta dessa jornada aí de mercado, o meu pai na pescaria, né? E o desafio que eles enfrentaram, além de dar conta desse comércio, é de poder não desistir, porque as adversidades elas virão. Se você tem um sonho hoje, você quer colocar em prática, você não vai começar com tudo dando certo. Uhum. Primeiro, a vida vai te desafiar para saber até onde você está disposto a pagar pelo seu sonho. Se você realmente quer aquilo, você vai precisar lutar nessas adversidades, esses desafios, e demonstrar a sua força. Então, o desafio foi da minha família nesse sentido, mas graças a Deus tem tudo corrido muito bem, graças primeiramente a Deus, ao trabalho dos meus pais e à comunidade também, clientes e amigos que abraçaram ele nesse começo. É isso aí. Estamos aqui com o nosso amigo André, né? Para a nossa conexão. Estamos aí dando seguimento a nosso bate-papo aqui, que está sendo bastante bacana, né? História que eu não conhecia, né? Do seu pai. Eu conheço seu pai há muitos anos também. Eu nasci aqui também, mas eu conheço Moisés há muitos anos. Mas essa história, assim, Detalhada, né? detalhada, a gente não sabe realmente. Então, a conexão da nossa comunidade é para trazer essas informações que as pessoas não sabem, né? A sua história, a história do seu pai, porque é algo que realmente pode trazer incentivo Sim, para outras pessoas que queiram realmente montar um comércio, que queira chegar onde você chegou, né? E acredito que hoje o jovem hoje fica muito assim parado por conta tem algo para trabalhar da família e não dá segmento. E sim, você sim, tocou o pau junto com seu pai e hoje está aí com uma, um mercado bacana, sim, sim. né? Então vamos lá. O que motivou assim você entrar na polícia? O que motivou você? Você gostava de ver, você tem algo assim que motivou você entrar na polícia? Olha, quando eu era criança, lá de trás, tinha uma brincadeira que se chamava, a gente brincava muito, polícia e ladrão. Ladrão. É, os meus amigos, a Ai, maioria, queriam ser sempre o ladrão. Por quê? Ser ladrão era mais divertido, você se escondia ali e tal. O polícia era mais chato, tinha que ficar procurando e tal, o ladrão. olha. Porém, eu tinha uma admiração pela Aham, instituição. aham. Eu achava tão legal, achava bonito ali, né? Eu não sabia como fazia, nem imaginava como fazia para entrar na polícia. Como é que se acontecia o concurso da polícia militar. Mas eu falava, eu quero ser o policial na brincadeira. O tempo foi passando, eu estava estudando na UESC e colegas, amigos, né, aqui também do Salobrinho, comentaram que iria ter o concurso, iria abrir, né, iria sair, na verdade, o edital para a Polícia Militar da Bahia. E eu fui pesquisar, vou pesquisar como é isso. E ali eu pesquisei, vi como é que funcionava, porque eu não sabia que tinha uma prova com matérias de direito, eu não conhecia ainda esse mundo do direito, Uhum. e me interessei e falei, é uma ótima oportunidade. Eu estudava na UESC em tempo integral, era um período matutino e também vespertino. Nas aulas vagas ali eu ajudava meu pai, que meu pai também nessa época aí, ainda tem até hoje, né? Uma horta ajudava ele ali. Uhum. E desempenhava a vida acadêmica
junto com a ajuda do meu pai no mercado e na E horta. na horta. Mas aí o mercado do meu pai, graças a Deus, estava indo bem, ele já tinha alguns funcionários, né, igual ele tem hoje, então me dava essa possibilidade de deixar um pouco mais de lado o mercado na mão dos funcionários, né, apesar de eu gostar de estar ali ajudando, né, porque é o mercado do meu pai, e então resolvi deixar um pouco o mercado de lado, deixei também um pouco a faculdade de segundo plano, comecei a faltar algumas aulas para poder me dedicar ao concurso da polícia, porque eu vi que teria o edital. Foi uma fase de dedicação, mas que valeu muito a pena. Foi desafiador, foi difícil. Olha, foi muito desafiador, justamente pelo que eu te falei. Eu não conhecia as matérias, eu nunca tinha É, aberto uma Constituição Federal federal. para poder ler. Acho que deveria ser, inclusive, um assunto obrigatório, uma matéria obrigatória nos colégios, né? Todo mundo deveria conhecer um pouco da Constituição Da Federal, Constituição pelo, Federal. pelo menos. E então foi desafiador. Eu comecei a estudar ali do zero, não sabia nada, né? As matérias português, matemática, eu ainda tinha uma noção. Mas as Mas matérias as de direito outras, constitucional, Código Penal, código penal, direito é, penal militar, são isso. matérias específicas, eu nunca tinha visto na minha vida. Então foi desafiador. Foram 3 meses que eu estudei, porque assim que eu soube do concurso, o edital saiu logo, mas foi dedicação 100%. Eu acordava de manhã estudando e ia dormir à noite estudando. Eu passava o meu dia todo fazendo coisas relacionadas ao concurso. Eu abri mão de todas as outras coisas. Eu tenho algumas fotos lá em casa que eu estou com cabelo grande porque eu evitava cortar o cabelo para não perder tempo. Não apenas do corte de cabelo, mas eu chegar no cabeleireiro, tinha uma fila de 1 hora. Essa 1 hora eu podia estar estudando. Sim, Eu falava, depois eu corto esse cabelo. Quando eu for militar, eu vou ter que cortar o cabelo sempre, toda semana, tem que estar cortadinho. Então, até esse tempo aí eu poupava para poder estar ali, né? Resolvendo questões, vendo videoaulas. Ia também no cursinho à noite, que eu me inscrevi no cursinho na época, para uhum. poder estar sempre ali focado. Foram 3 meses de dedicação exclusiva, que deu tudo certo no final. Aí veio as provas, você fez a prova, Sim, né? Quando você pegou o resultado assim que você, como foi essa essa visão? Você corrigiu logo, que a gente tem essa sim, ansiedade sim. quando faz um Aham. concurso, né? Uhum. Já chega em casa, já corrige a prova, já pega o gabarito ali quando sai, já olha ali. E como foi essa experiência? Você ficou ansioso com isso? Acho. Como foi? Olha, quando eu fiz a prova, que eu estava lá no momento, tinha muita gente aqui comigo do Salobrinho, amigos meus aqui do Salobrinho, e eu falei, olha, eu tenho todo o resumo do que vai cair aqui na prova, né? Falei para alguns amigos meus, eles Hum. podem estar assistindo aí, vão lembrar disso, né? Falei, Mas se você quiser dar nomes a algumas se, pessoas, pode falar, não tem se problema você não. quiser, eu falei para ele, né? Se você quiser estudar, tem Juninho, tava até conversando com o Juninho aí, filho de Mário, né? Sim, Então, meu amigo Juninho, eu falei, se você aham. quiser estudar um resumo aqui agora da prova, tá aqui o que vai cair na prova, ó. E senta aqui do meu lado que eu vou passar e você pode passar junto comigo. Só que Juninho sempre foi envolvido no esporte, né? Craque de bola, Juninho. Ele falou, tem que fazer a prova rápido, não vou poder te acompanhar, porque eu tenho um jogo aqui, né? E Juninho realmente sempre tem um futuro promissor no futebol aqui, né? Sim. Ele é envolvido, muito bom jogador. Hum. E aí depois ele falou, cara, você passou, bem que você me falou. Você tinha um resumo ali da Mas prova, ele né? fez o concurso? Ele fez o concurso, só que ele fez muito rápido a prova porque ele tinha um jogo, salvo engano. Ele tinha que jogar. Ele fez rapidinho uma prova lá, marcou, né? E foi embora. E depois, quando estava o resultado, eu conversei com ele. Ele falou: é bem que você falou, né? Eu podia estar ali estudando com você até antes e É. tal, do seu lado. Mas ele sempre Mas foi será que o mais envolvido no sonho dele era esporte. o mesmo seu, assim, ou ele fez para testar os conhecimentos e tal? Ou é o sonho? Porque você focou naquilo e conseguiu, né? Que toda dedicação gera uma, um, um- um- gera, toda dedicação gera um resultado, né? Sim, sim. Ele tinha o mesmo objetivo que você na época, Eu será? acho que no momento ele estava com um foco em outros objetivos dele, né? Mas ele fez porque é uma oportunidade que apareceu, eu acredito, né? Uma Ah, oportunidade que apareceu, ele resolveu tentar, mas estava com foco um pouco dividido naquela época. uhum. Ok. Assim, você falou, né, como foi a sua preparação para o concurso e depois que você passou no concurso, que você pegou o resultado, que isso é bom a gente falar, né? Pegou o resultado, como foi a sua visão? Caramba, passei, e agora? Aí, porque é por fase, né? Você passa no É, por concurso, fase. depois você. Conte um pouco da gente, pra gente Pronto. essa fase, É, essas fases, né? sim. Eu peguei a prova, a ficha demorou a cair. Hum, Eu vi que eu tinha tirado uma nota muito boa e fiquei naquela expectativa lá acompanhando, né? hum, Sair.
realmente o resultado, porque ainda que você tire uma nota alta, você está concorrendo com outras pessoas. Você Exatamente. precisa se superar, mas também você precisa ser melhor do que os outros para você estar ali dentro do número de vagas. Então, eu fiquei nessa expectativa do resultado sair, para ver se eu estava dentro ali das 300 vagas em média, que foi para a região de Ilhéus, que é uma região muito grande, né? Vai de Valença, na época, né? Ia de Valença até Teixeira de Freitas, então era uma região enorme, muita gente concorrendo, uma prova muito concorrida. E depois disso aí, que eu vi que eu consegui passar, foi uma felicidade muito grande. Eu Para mim é algo imagino. inacreditável. Eu vi ali que a mão de Deus realmente era na minha vida, né? Foi uma bênção muito grande de Deus. Fiquei muito feliz. E aí fui começar a ver qual seria o próximo passo, né? Depois que você passa na prova ali, Hum. você tem um TAF, você tem os exames médicos ainda antes do TAF para ver se você está apto a fazer aquele teste físico, aqueles exames físicos, né? Aí você está beleza no exame médico, você vai e faz o seu TAF, que é uma prova, né, que também reprova muita gente, né? A prova de aptidão física, ali no teste de aptidão física, depois você tem um psicoteste, e aí, enfim, você é convocado para ser policial? Não, não é convocado para ser policial. É Você é isso. convocado para ser um aluno do curso de formação. A trajetória ali de 9 meses intensa, né? De 9 a 10 meses ali, acordando 5 da manhã, vai até às 18 horas ali, de segunda a sexta, podendo estender também ao final de semana, a depender ali da organização ali da unidade, né? Policial que Hum. você está. Você pode ficar ali durante sábado, durante o domingo, né? Vai depender muito. Mas, no geral, era de segunda a sexta ali que eu ficava de 5 da manhã até às 18 horas ali de dedicação. Lá você tem aulas para você ter conhecimento, mais conhecimento, né? Sobre o direito, sobre o que é ser polícia comunitária, sobre a questão operacional também da polícia militar. Você tem todo esse tipo de aula e aula de tiro também, que é importante. Então, são 10 meses ali de preparação que você ainda pode acabar sendo reprovado policial, realmente ali um soldado da Polícia Militar, você só sai dali depois do curso de formação, que dura em média aí 9 a 10 meses. É porque assim, na visão que você está falando, com a sua fala, a gente consegue analisar que não é só a prova que faz. Até então você falou, passou por 3 etapas até agora, né? Você passou pela prova escrita, Exame médico, exame passei médico, pelo TAF, e a quarta e última, que foi o o curso de TAF. O formação. TAF que você fala é o quê? Seja O, mais assim específico assim. o TAF é o teste de aptidão física Ah, da Polícia Militar. ok. Você tem a corrida, você Ah, tem o tiro, né, que é a corrida de velocidade ali. Você faz um tiro de 50 metros, e você também tem a barra, né? quer dizer que há toda uma preparação física também, né? Sim, tem Para toda a você preparação física. chegar a ser aprovado de uma forma e depois que você tá todo certinho nessas 3 fases que você falou, ainda tem mais outra fase que é Um curso de formação, onde você vai os- estar ali aprendendo, vai estar fazendo estágio também operacional nas ruas com uma pessoa mais experiente, um policial mais experiente, que já tem muitos anos ali, né, de atuação. Você estagia com ele ali para poder você adquirir também aquela experiência do dia a dia. Não ficar apenas ali na sala de aula, né? Mas você vai praticar realmente com uma pessoa experiente ali do seu lado te acompanhando. caramba, é forte isso aí, viu? Deixa eu te perguntar assim uma coisa assim, quando assim um jovem ele ingressa na polícia, que ele passa por essas fases, assim, acontece no período de teste mesmo. Sim, Chega a afetar assim um pouco a saúde mental, que às vezes como é que eu posso dizer, os treinos que as pessoas fazem, você pode dar um uhum. nome que eu não conheço muito disso, você está falando, Sim, estou conhecendo sim. agora. Uhum. Os treinos chega a ser algum desistir, chega nessa fase e há uma desistência, ou alguém não conseguir chegar por saúde mesmo, saúde Sim. mental. Uhum. O que acontece a alguns policiais, quando chega nessa fase já final, acontece alguns problemas e eles são Eliminados. eliminados. Como que acontece essa fase assim? Você acha que acontece sempre ou é uma forma de despreparação? Porque geralmente a pessoa tem que se preparar fisicamente também, Sim, né? sim. No curso de formação da Hum. Polícia Militar, Militar. exige bastante do seu emocional e também do seu físico. Muita gente reprova porque a rotina é muito intensa. Nem todo mundo está acostumado, habituado a ter uma rotina ali que acorda todos os dias às 5 da manhã, passa farda, engraxa com turno,
limpa o seu alojamento, arruma a sua cama, o seu banheiro está sujo, você vai limpar o seu banheiro, você precisa ter todo esse cuidado. Então, o militarismo ele é importante até, não apenas na formação do policial, mas na formação do homem, do cidadão em si, porque essas coisas são importantes para a vida toda, para o seu dia a dia, né? Você passar uma roupa, você saber limpar um banheiro, porque são coisas da sobrevivência humana, né? Coisas do dia a dia. Então, algumas pessoas não estão habituadas a essa rotina e elas cansam durante o processo e pensam em desistir. Você falou aí do emocional. A Polícia Militar também trabalha com o emocional, porque no dia a dia policial, nós somos levados, às vezes, a ter a nossa emoção lá em cima. É testado até onde a gente aguenta o nosso estresse. Então, se a gente não estiver preparado no dia a dia ali no curso de formação, que é o momento de eles verem, de eles notarem se a gente tem um controle emocional bacana, como a gente vai poder estar preparado para lidar com o cidadão no dia a dia? Então, você precisa ser testado ali emocionalmente e fisicamente para ver se está tudo ok com você, para saberem se você está apto para atuar na rua. Então, quando você demonstra lá que tem um desequilíbrio emocional, quando você não tem um preparo físico, acontece sim de você ser eliminado. Porque eu já assisti alguns vídeos, né, de alguns candidatos a fazer esse exercício físico e eles acabar dando morte súbita. É rigoroso assim mesmo, esse treino mesmo, é um treino rigoroso que você faz ali na física mesmo. Tem aquelas coisas mesmo que faz, que eu tenho curiosidade de saber isso, que se passa por dentro daquela lama, passa por debaixo daqueles arames, sobe Sim, aquele sim. negócio. Uhum. Tem tudo isso mesmo? Tem também um pouco disso. Normalmente, nós assistimos alguns vídeos aí na internet desse tipo de Uhum. treinamento e são de forças especiais. São policiais que escolhem fazer esse treinamento. Ele está na polícia e ele quer fazer parte de um grupo específico. Hum, Então, cada grupo tem o seu tipo de treinamento, tem o seu tipo de nivelamento para poder você estar ingressando, né, naquele grupamento ali, especializado, operacional, tático, são diversas nomenclaturas e as pessoas optam, o policial opta por fazer parte daquele grupo e faz esse tipo de treinamento. Mas dentro do próprio curso de formação também tem algumas fases, né? Tem algumas jornadas ali que duram entre 3, 4, 5 dias, vai depender, né? O que a organização decidir, onde vai ser, como vai ser, que você passa assim com regramento de comida, regramento de água, você faz esse tipo de teste aí na lama, você é levado realmente à sua exaustão física e mental. Eles vão analisar quanto tempo você aguenta na ficar sem pressão, comer e né? sem beber, quanto tempo você aguenta a pressão, né? Tudo isso é importante. Ah, isso é desnecessário, tá? Não, isso é extremamente necessário. A gente vê, às vezes, algum caso no nosso país, teve em Goiás, né? O caso de Lázaro, onde Lázaro se escondeu na mata e Isso. os policiais precisaram ficar também na Na mata, mata, não é? por dias, né? Por dias, sem comida abundante, com certeza não tinha. Tinha que saber se virar nesse ambiente. A água também, tenho certeza ali que não era farta, né? Era Uhum. regrada, normalmente o cantil que os policiais levam. Então tudo isso é importante, porque se os policiais não suportassem passar por aquele processo ali, se eles não tivessem treinado isso antes, como é que eles estariam Não. preparados para aquela situação? Se é tão importante pegar um criminoso tão perigoso como aquele, que colocava a vida das pessoas ali, né, perto, em perigo, né? Era extremamente importante, era um cara muito perigoso, estava atacando muitas pessoas ali. Então os policiais precisavam estar preparados e a polícia ali obteve êxito, graças a Deus, né? Graças ao treinamento do curso de Uhum. formação. Então, é isso. Aí, quando, vamos supor, quando tem assim uma operação, eu digo assim, a preparação na sua colocação de mata, no caso Sim, desse cidadão Lázaro, que foi, né, sim, ficou muito tempo, e nas ruas, quando há uma operação ali, né, de tiro, de confronto mesmo sim. com o bandido, assim, gera também uma pessoa não tiver preparada para aquilo, gera algum tipo de, digamos assim, de surto, não vou não, é alguma coisa desse tipo. Porque a gente, nós como cidadão, Sim. anda na rua, quando a gente vê um tiro, a gente, ó, se esconde logo, sai logo da frente. Vocês enfrentam ali, tá ali na linha de frente para encarar aquilo e quando chega que aquilo acaba, como é que fica a mente, assim, do policial em uma operação desse porte? Olha, eu costumo dizer que para atuar, para trabalhar na polícia militar, todo mundo tem que ter um pouquinho ali de maluquice, tem que ser meio maluco.
porque você ouve o povo gritar, é tiro, e o povo corre para lá, dá Tá bala, engraçado, porque eu acho engraçado essa parte, essa fase, né? Quando fala é tiro, o povo espalha o tudo. povo espalha. Todo mundo corre para lá e só o policial corre para cima do tiro. É Então a verdade. pessoa dessa não pode ser totalmente certa, né? Tem que ter um pouquinho ali de maluquice. E quando acontece isso é algo que o policial já treinou, né? No curso de formação, no dia a dia sempre também, normalmente as instituições estão passando treinamentos e ele age meio que no automático. Ele já sabe mais ou menos ali o que ele tem que fazer numa situação como essa, né? E aí depois ele que acontece isso, ele já estava preparado para a situação. Normalmente o policial já está preparado para a situação. Então, não existe um estresse psicológico tão grande, pelo menos de minha parte, não tem esse estresse tão grande, é tranquilo. É tranquilo, né? Qual o maior desafio na sua profissão, assim, atualmente? Como polícia, como policial, qual foi o maior desafio que você encontrou na, na sua caminhada do seu trabalho em combate? Você já teve alguma operação, já fez algum tipo desse serviço aí? Qual foi o desafio que você teve sobre isso? Olha, já participei de bastantes operações de vários níveis, eu considero, e já tive momentos muito bons e outros também que me levaram a ter uma grande reflexão. Já tive muitos grandes desafios e um deles é não levar para mim, não tomar para mim, não levar para o lado pessoal o problema ali que é do outro. Por exemplo, já tive muitas vezes que lidar com estupradores e Hum, quando as situações em particular acontecem, pessoas que agridem mulheres, crianças dessa maneira aí, a vontade do policial ali como homem, né, que é de carne e osso também, é se exaltar, às vezes é bater. Quando você pega um estuprador, você quer acabar com ele, com a raça. Mas esse desafio a gente tem que saber enfrentar, a gente tem que estar preparado para poder fazer o que a lei realmente manda, que é você apenas conduzir ali, não falar que ele é feio nem que ele é bonito, né? O papel do policial é de conduzir. E esse é um desafio do dia a dia, não fazer, não agir com a nossa própria cabeça, né? Não fazer justiça com as próprias com mãos, as próprias mãos, então, agir pela razão, né? pela legalidade, pela Não razão, pela, não agir pela razão, nem pela emoção, mas pela razão, pela né? razão. Porque tudo existe leis para isso, né? A gente tem que saber até onde tem que chegar, né? A gente Porque pode chegar. às vezes, André, a gente se encontra com situações que é realmente indignante, É né? difícil. Porque hoje você não é pai, mas futuramente você pode ser pai, você vê um ato daquele, você fica, cara, Eu não sou pai, mas tenho irmãs mais novas, né? sim, Eu já peguei tem, casos aí de pais estuprando filhas, né? Crianças, e isso aí, além de dar uma dor tão grande, a tristeza no coração também é revoltante. é Então você revoltante. quer pegar o cara ali e esganar, mas você não pode fazer isso, tem que evitar. Então, graças a Deus, sempre, mesmo sendo um grande desafio, eu sempre consegui cumprir com a legalidade, né? E deixar nas mãos aí da justiça para ela poder cuidar disso.